Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a aula vai falar sobre transição planetária, como que você precisa entender esse momento. Eu vou trazer para você 3 pontos do que você pode, além de entender, colocar em prática, interiorizando isso para você, e dessa forma você vai conseguir viver melhor, você vai conseguir ser mais feliz, ter uma vida mais plena e ajudar as pessoas ao seu redor a passar por esse momento também, o que é muito importante, porque lembra do seguinte, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a casa, ela reflete o comportamento dos moradores. E isso tem tudo a ver com a transição planetária. A gente vai falar sobre isso agora. Meu nome é Leandra Soares. Se você ainda não me conhece, eu tenho um perfil no Instagram, que é o Despertar que Cura. E a intenção desse perfil, ele surgiu no início desse ano, em janeiro, foi quando eu comecei o perfil, se não me engano, ou final de dezembro, janeiro, porque algo me dizia que era tempo de despertar. Eu não sabia que seria um tempo tão acelerado no despertar naquela época. Então eu criei o perfil, deixei ele lá quietinho, e aí quando começou todo esse movimento da pandemia, eu precisei acelerar o processo de conhecimento através do Despertar que Cura. Eu vou explicar para você por que isso aconteceu, tá? Mas antes eu quero voltar àquela frase que a gente estava falando, que a casa, ela é reflexo do comportamento, da energia dos moradores que nela estão. Então, olha o planeta ao seu redor, veja a bagunça que está no planeta, né? Tem uma frase que eu coloquei na bio lá no Instagram, que eu brinco que o mundo estava ao contrário e ninguém reparou. Olha a bagunça que se tornou esse planeta, né? Tem guerra estourando em todos os lugares, quem não está em guerra está tentando viver melhor, mas está lutando muito para isso. Tem fome, tem miséria, tem dor, tem doença, tem muita mágoa, e não era para ser assim, né? Uma coisa que eu quero dizer para você é que aqui nós recebemos orientações da espiritualidade superior. E uma coisa que nós aprendemos é que o ser humano tem mania de dizer que o inferno é aqui. E o inferno não é aqui. A Terra é um planeta lindo, pronto para prosperar, né? A prosperidade pulsa. Eu olho aqui da minha janela, eu vejo um coqueiro cheio de cocos, eu vejo passarinhos, eu vejo plantas florescendo, eu vejo mais adiante lá na casa dos vizinhos uma mangueira, outro coqueiro. A natureza, ela pulsa, ela quer expandir. Se você jogar uma sementinha em algum lugar, aquilo expande, aquilo cresce. Será que a Terra é o inferno? De maneira alguma, né? Nós temos rios, mares, nós temos água pra caramba. E a gente não tá sabendo tratar o que a gente tem. A verdade é essa, a gente não tá sabendo cuidar. Então era inevitável que em algum momento a própria Terra gritasse por socorro. Mas tem muito mais além disso. É muito mais do que a Terra gritando por socorro. É o momento, sim, da transição planetária. Independente da sua religião, tá? Você pode ser budista, você pode ser católico, você pode ser espírita. Isso não depende da sua religião. Você está passando por uma experiência porque você está encarnado nesse planeta aqui agora. Eu, particularmente, acredito que esse é o momento mais importante da história do planeta Terra, porque tudo agora começa a ser reinventado, né? O termo despertar não fui eu que cunhei ele, eu que comecei a falar em despertar. Olha quantas pessoas ao seu redor, se você acompanhar na internet, se você acompanhar nos bate-papos, as rodas de pessoas online, porque rodas a gente não faz mais presencial, né? Conversando sobre evolução, sobre filosofia. Todo mundo está falando nessa palavra, no despertar. Por quê? Porque se você não tiver o seu momento de despertar agora, você não consegue transpor o que vem daqui para frente. Por isso que eu falei que tem 3 coisas aqui que eu preciso compartilhar com você e que eu tenho certeza vão te ajudar muito, tá? Então, presta atenção no seguinte. Primeiro eu quero dizer uma coisa para você, antes de mais nada. Se você está aqui, já é um sinal, tá? É um sinal de que algo dentro de você está buscando esse conhecimento. Se você ainda não despertou, você está buscando o seu despertar e isso é muito bom. Acolhe isso, lida bem com isso, sem ansiedade, tá? Sem estresse, sem ansiedade, nada disso. A ansiedade e o estresse, elas são justamente o oposto do equilíbrio que o despertar vai trazer para você. Então, não se preocupe com isso. Por que eu tô falando isso para você? Porque em 2014... quando eu comecei a tomar conhecimento de que esse momento ia chegar, eu fiquei sabendo disso através dos nossos mentores espirituais
E eu tenho um material aqui que eu fui autorizada a compartilhar com vocês. Eu vou mostrar mais no final da aula isso. Mas enfim, desde 2014 eu sabia que esse momento chegaria, mas não sabia quando, e aquilo me gerava muita ansiedade. E o que os nossos mentores falaram era o seguinte: não fica ansiosa. A ansiedade, ela destrói o teu caminhar. Porque você se preocupar já é errado. Pensa no seguinte: quando você se preocupa, você está se ocupando de algo que ainda não aconteceu. Preocupar. É muito bom quando você pega a raiz da palavra para entender o que você está sentindo, né? Porque a gente fala assim: eu tô com uma preocupação, mas a gente não sabe nem o que a gente está falando. Eu tô muito preocupado. Por que você está preocupado? Porque você está se preocupando de algo que ainda não aconteceu, né? E quando acontecer, talvez nem seja da maneira como você imaginou que aconteceria. Eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida em alguns momentos. Você cria uma situação na sua mente de que algo vai ser terrível, de que vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. E às vezes, né, Deus vai lá, age com os anjinhos ali para você. Quando você vai resolver aquela situação, tudo se resolve na maior tranquilidade. Então, o que isso significa? Que você se preocupou em vão. Então, sem preocupação agora, sem ansiedade, tá bom? Vou falar para você, então, o primeiro ponto que eu quero te apresentar aqui hoje, tá? É o primeiro dos 3 pontos que vão te ajudar a transitar por esse momento da transição planetária, se sentindo bem, em equilíbrio com a sua vida, inclusive sendo bem mais feliz. Por incrível que pareça, é possível ser bem mais feliz do que você era antes de tudo isso começar. Mesmo que você tenha sofrido perdas de pessoas que você ama, mesmo que você tenha sofrido perdas materiais, você precisa encontrar um caminho seguro onde você possa caminhar passo a passo, no dia a dia, sabendo que ali na frente tem um lugar melhor para você. É isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, primeiro ponto. O despertar, ele é como você enxergar além da poeira. Você já percebeu que às vezes um móvel está empoeirado? Se esse móvel for um móvel escuro, você vai perceber a poeira ali. Você olha e você vê aquilo clarinho ali de poeira. Não é assim que funciona? Agora, se esse móvel for um móvel branquinho, você só enxerga a poeira se você passar um pano úmido e você olhar o móvel. Não é assim? O despertar é a mesma coisa. Sem saber, você está convivendo com a poeira. Porque ela antes não estava ali, olha, refletida nos seus olhos. Ela não se levantava para você, né? Ela estava ali, como no móvelzinho branco. Você sabia que ela existia, mas você não estava olhando para ela o tempo todo. Então agora, o universo foi lá e passou o pano úmido e colocou a poeira aqui, olha, na tua cara. Não tem como você não ver que tem alguma coisa errada em transição para alguma coisa muito certa, né? Muita coisa aconteceu nos últimos meses e o planeta, ele pulsa por essa mudança. E aí entra o seguinte, né? As pessoas vão falar assim pra você: você tem que olhar ao seu redor pra você entender o que tá acontecendo. Você tem que ver tudo o que tá acontecendo por aí. Olhar ao seu redor não vai resolver, tá? Você tem que primeiro olhar pra cima. Tenta entender a mensagem que tá vindo do alto. Tenta entender o que os anjos, o que a espiritualidade, o que o teu mentor, o teu anjo da guarda, chama como você quiser, não tem problema. O que teu líder espiritual, o que Buda, Jesus, o que os grandes mentores do planeta Terra estão trazendo de informação pra gente, né? Eu acredito muito em Jesus, eu tenho muita fé, porque eu sou cristã, né? Eu venho de uma base de religiosidade, lembrando que a palavra religião, ela significa religar, então você religa a conexão sua com o alto através da religião. E aí, quando você entende isso, não importa o nome que você dá, mas você olha para o alto e fala: eu preciso entender. Quando você entende o que está vindo para você, você entende o que está aqui dentro. É um processo contínuo. E dessa forma você vai conseguir entender melhor o que está lá fora. Então, primeiro, você tem que entender a mensagem que está vindo do alto, né? Isso que eu estou trazendo para você é a mensagem que está vindo do alto. Se você não consegue ainda entender o que os seus mentores, o que os espíritos superiores, o que a espiritualidade invisível traz de mensagem, então que você receba a orientação de uma pessoa como eu, que vem compartilhar o que já entendeu. Mas não deixe de fazer essa busca. O tempo todo você tem que buscar por essas informações.
Porque a gente só entende o processo quando a gente entende a raiz dele, né? É igual na escola, quando a gente aprende a desenvolver uma equação matemática. Como que a gente faz isso, né? A gente desenvolve uma equação matemática sabendo a fórmula, não é assim? Então, primeiro você aprende a fórmula, você entende a fórmula, depois você vai lá desenvolver a equação matemática. É a mesma coisa. Primeiro você entende o que está acontecendo aqui, depois você consegue lidar melhor com isso, né? E aí, eu quero que você faça para você uma pergunta agora, né? Por que é que você está aqui assistindo essa aula? Por que que você veio parar aqui? Por que que você clicou para assistir isso aqui? Você acha ainda que isso é por acaso? Isso não é por acaso. É porque você já está conectado com essa verdade. Você já está nessa busca. Ou você já despertou, ou você já está no momento de despertar. Você não veio parar aqui por acaso, isso eu garanto para você. Eu tenho certeza. Certeza absoluta, você não veio parar aqui por acaso. Eu não parei a minha vida profissional e larguei tudo lá atrás para vir fazer isso aqui e mostrar tudo isso para vocês por acaso. Não é por acaso, gente. Não é. A gente tem que entender que existem valores diferentes em jogo. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Hoje você tá aqui porque você tá experienciando coisas diferentes na sua vida. Quando você clicou para assistir essa aula, é porque você já vem sentindo esse movimento acontecendo em você. Porque você já tem entendimento de que o que tá fora precisa se relacionar com o que tá dentro. Não é por acaso. E podem até dizer pra você que você tá louca, que você tá louco, que você não sabe o que tá falando, né? Não tem problema. Respeita o tempo do outro. Talvez, há 10 anos atrás, se eu falasse isso pra você, você dizer que eu estava louca. Cada um tem o seu tempo. E uma das primeiras coisas que a gente vai ter que aprender a partir de agora é respeitar o tempo do outro. Com o passar do tempo, eu vou mostrar pra vocês em outras aulas, lá pelo Instagram, vídeos que eu vou fazer ainda. Eu ainda não tenho tudo gravado, porque tudo está acontecendo assim muito, muito rápido. Mas com o passar do tempo eu vou mostrar para você que a nossa relação com o tempo também não está certa. Então você teve o seu tempo para começar a despertar para isso, o outro vai ter o tempo dele, e existe um tempo do coletivo, existe o tempo do planeta. E que bom que tem esse pioneirismo em mim, em você, em quem desperta mais rápido. Porque a gente, inevitavelmente, vai viver melhor mais adiante e vai poder ajudar quem tiver um pouquinho mais de dificuldade. Se você quiser, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Se você não quiser ajudar a ninguém e você quiser se fechar, tá tudo bem. Só que só pelo fato de você ter esse entendimento, mesmo que você se feche, você expande tanto amor, tanta energia boa ao seu redor, com esse processo de despertar, que você já está ajudando no coletivo e eu já estou super feliz por isso. Eu estou cumprindo o meu papel de passar essa informação para você. E você, com essa informação, consegue ser uma pessoa melhor e atuar melhor no campo de energia que você exerce. Para mim já tá tudo bem, entendeu? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Que o despertar é o enxergar além daquilo que os seus olhos estão vendo. Por isso que eu coloquei o exemplo da poeira, tá? Agora vamos para o segundo ponto. Tem uma evolução planetária em jogo. Não é só uma questão de que precisa se descobrir uma vacina para um vírus. Não é só isso. Vai além disso, tá? E isso é muito sério também, né? A gente tem que aprender a tratar os assuntos sérios com leveza. Eu gosto muito da expressão pode ser leve. Eu usava muito isso. Engraçado que eu sempre usei muito isso no meu trabalho. E agora a gente tem falado muito isso, eu e um amigo que grava algumas lives aqui, faz algumas lives aqui comigo no Despertar que Cura, que pode ser leve, né? Ele fala sempre isso também e eu concordo. A gente não precisa falar de forma pesada, a gente não precisa tratar o tema de forma pesada. Pelo contrário, não só pode, como tem que ser leve. Porque quando a gente está leve, a gente é mais feliz, sabe? Então, quando eu falo pra você tem uma transição planetária, tem uma evolução planetária em jogo, parece uma coisa assim meio que assusta, né? Mas não precisa assustar, não. Não precisa. Porque tudo foi meticulosamente planejado para que você viva melhor, para que você seja mais feliz, para que a sua vida possa transbordar alegria, abundância. É assim, tem que ser leve desse jeito. Tem que vir com felicidade, com alegria, com glória, com facilidade, né? É assim que tem que vir. Tem que vir tudo, absolutamente tudo. Nada pode ser muito difícil para você conseguir. Porque se é muito difícil para você conseguir, talvez não fosse para você. Ou talvez não fosse naquele momento e você está forçando uma barra.
Ou talvez você não se preparou o suficiente para conseguir aquilo, né? O que eu vejo que está acontecendo, trazendo um exemplo muito simples que você vai entender, imagina só um médico durante a faculdade. E ao invés de se dedicar aos estudos, que ele deveria, porque um médico precisa estudar muito, imagina que ele todos os dias acorda cedo, 5:30 da manhã o relógio dele desperta, o celular desperta, ele levanta, toma banho, toma café da manhã, vai para a faculdade. Ele é um estudante de medicina, tá? E ali ele vai estudar o dia inteiro, porque medicina a gente sabe que são horas e horas e horas estudando. Só que entre o intervalo de uma aula e outra, ele vai pro pátio, ele bate papo, ele gosta de ir para aquelas festinhas lá da galera da faculdade, aquele negócio todo, e ele não se dedica tempo integral como ele deveria se dedicar para estudar. Ele é aquele que estuda para passar. Então, ele tirando a média 6, a média 7, sei lá, que dá para ele ir pro próximo semestre, para ele já tá bom. Sabe o que significa? Que quando ele cumprir todos os períodos e ele se formar, quando ele for trabalhar, ele é um péssimo profissional. Ele não é um bom médico e ele não vai saber tratar das pessoas. Sabe por quê? Porque ele foi levando. Ele tinha o compromisso de fazer o melhor pela sociedade. Porque depois ele ia cuidar de pacientes, cuidar da saúde de outras pessoas. Isso era um compromisso que ele tinha. Mas ele não assumiu esse compromisso. Então, o que ele fez? Ele foi naquela de que vai dar para passar. E ele foi ajeitando daqui, ajeitando dali. É isso que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né? Não nós, mas durante milênios de anos, todo mundo, não foi só a gente. Foi todo mundo estudando para passar. Ah, dá para levar, um dia eu vou morrer, vai ficar tudo aí, né? Ah, se eu usar indevidamente a água do planeta, não tem problema não. Alguém vier aí para depois vai resolver esse problema. Ah, se eu deixar um saco plástico voando, ele for voando, entrar lá no mar e sair boiando e formar depois uma ilha de tanta lixeira, de tanta sujeira que tem no mar, também não tem problema não. Se os peixes morrerem, não tem problema não. Alguém vai chegar depois de mim e vai resolver isso. Vai ter cientista para ver isso. Meus filhos vão viver melhor do que eu, porque vai ter a ciência, vai ter a tecnologia. Será? Olha onde é que a gente chegou. Olha como é que o negócio ficou. Será? Acho que não, né? Agora, por causa de tudo isso que foi acontecendo, por causa desse relaxamento com a nossa casa, que é o nosso planeta, precisou haver uma intervenção de uma espiritualidade superior, de seres que nós não conseguimos ver, uma intervenção interplanetária, porque o todo está mais preocupado com a gente do que nós mesmos que vivemos aqui na Terra. E eles vieram intervir nisso. Então, seres mais evoluídos, seres de outras dimensões, estão sim compartilhando cada vez mais conhecimento com a gente e daqui para frente isso vai ser uma prática comum. Se você não sabia disso, fique sabendo. Mas cada vez mais você vai receber informações por pessoas que vão trazer essas informações até você, tá? E uma coisa para você prestar atenção são as crianças. Preste atenção nas crianças que estão nascendo de alguns anos para cá. Temos exemplos das crianças cristais, né, que são crianças com uma evolução diferente, mas não se prenda a rótulos. Olhe para as crianças no geral. Muitas crianças na primeira infância, elas falam determinadas coisas que você fala, mas de onde essa criança tirou isso? De onde esse menino imaginou uma coisa dessa? Ele não imaginou. Ele está relatando alguma coisa que ele vivenciou, que ele experienciou, que ele ouviu, que ele ainda trouxe na memória. Prestem muita atenção nas crianças que estão nascendo. Elas trazem bastante informação pra gente. Infelizmente, a grande maioria, posso dizer que 98%, 99% dos pais não estão preparados para receber essas crianças. Então, logo na primeira infância, logo no início, começam a deturpar a mente das crianças com excessivo uso de tecnologia. Não é que não possa usar a tecnologia, ela tem que ser usada para o nosso benefício, não para deturpar a mente de ninguém. Então, o excesso da tecnologia, o desvio de foco dos pais, que ao invés de sentar com a criança, brincar, estimular, fazer a criança falar, conversar, trazer da criança o melhor que ela tem, estimular ela para entregar isso, não. Quando a criança fala alguma coisa, cala a boca, menino, você está falando demais, não estimula a criança nem a pensar, e isso é um assunto para a gente falar em outra aula, porque nós não fomos educados a pensar, e hoje o que a gente precisa é de pessoas pensantes. A gente não precisa de ativistas
pela Terra, pelo planeta, porque é a transição planetária. Não é isso. Nós precisamos de seres pensantes. Se além de pensantes forem ativistas, ótimo. Mas não dá para você ficar comprando a ideia que vem de outro só porque é bonitinho, porque é modismo. Foi o modismo que trouxe a gente até aqui. O que a gente vive hoje, essa cegueira coletiva, isso não foi por acaso, né? Isso foi tudo muito planejado. Pelas forças que queriam realmente dominar a gente. A gente foi colocado em caixinhas. Você nasce, cresce, reproduz e morre. Enquanto você cresce e reproduz, você produz muito. Você produz muitas riquezas, você produz muito dinheiro em impostos, você enriquece quem está lá em cima. Mas você não produz uma vida feliz para você. Porque você é pré-moldado, você vai seguindo o ritmo, você vai junto com a boiada. E quando você vê, quando você acorda, né, tá na hora de se aposentar, o que você construiu para você? Quantas pessoas você ouve dizer que, agora eu vou me aposentar e vou curtir a vida? Já tá cansado, às vezes está doente, ou então não curte mais nada, só fica em casa, tem que cuidar dos netos, tem um monte de obrigações ainda que não imaginou que ia ter, né? Então, olha só, o segundo ponto que a gente precisa colocar é que existe sim uma evolução planetária em jogo e que nós temos que contar com essas informações que vêm de quem está acima da gente, de uma consciência acima da nossa. Se você não recebe essa informação, busque pessoas que possam te trazer essa informação, que é o que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Bom, e aí tem um terceiro e último ponto para a gente falar. É o seguinte, lembra que eu falei que eu ia mostrar um material que eu tenho aqui, que eu pensei agora no início da aula, resolvi falar? Tem um caminho sem volta nesse negócio, sabe? Por que eu falei isso? Assim como, por acaso eu tô com 3 caderninhos aqui, assim como esses eu tenho vários, tá? Tá vendo? Eles estão, olha, não sei se dá pra vocês verem, mas eles estão lotados de coisa, muita coisa, tá vendo? Acho que dá pra ver, né? Muita coisa, gente, muita coisa. Que eu parei até de usar o pequeno para usar o grande. Eu vou ler pra vocês um trecho do que tá aqui. Quem fala isso pra mim são os nossos mentores espirituais, eu não tirei isso do nada. E eu me comprometi que eu ia começar a compartilhar essas informações. Então, no dia 18 de março, foi a última vez que nós tivemos contato com eles. Depois eles não fizeram mais contato, porque começou a pandemia. E eles avisaram uma coisa pra gente. O que está acontecendo aí, também está acontecendo aqui. Enquanto vocês vão parar de trabalhar, nós vamos ter muito mais trabalho. Então, como vocês já estão preparados para passar o que vocês vão passar, isso foi em 18 de março, hein? Nós não iremos mais manifestar as mensagens para vocês durante um período. Lidem com as informações que vocês já têm, porque nós precisamos trabalhar em outros lugares. Então, uma coisa interessante, que é o terceiro ponto que eu quero que você entenda quando o vírus cumpriu o papel que ele veio cumprir, algo diferente vai surgir. Não adianta você ficar querendo lutar com isso, tá? Porque tá fora do nosso alcance lutar com isso. Quando foi no dia 13 de maio, nós retornamos com esse contato com eles. Eles, na verdade, aqui retornaram o contato com a gente. E olha que interessante, né? Nesse período entre março, abril, maio, eu tinha certeza que alguma coisa estava acontecendo muito forte, espiritualmente falando. E eu ficava pensando, o que está acontecendo com aqueles outros seres que a gente não vê, né? A gente fala muito nos seres de luz, né? Mas e aqueles espíritos que ficam no mundo um pouco inferior? Que se alimentam do vício de alguém, que ficam em portas de bares, dentro de boates, motéis. Você já parou para pensar nisso? Então, a espiritualidade superior, ela tinha um trabalho muito grande para desenvolver. Cuidando de quem está aqui, tentando ser útil de alguma forma. Cuidando de quem desencarna, porque eram desencarnes coletivos praticamente que no mundo inteiro, né? E tentando dar alguma luz, alguma resposta a esses espíritos que vagam por aí e que não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Muitos não têm até hoje. Tem gente aí que ainda... Gente, entre aspas, né? Que ainda está perdida, procurando alguma luz. Por isso é importante você fazer o Evangelho do Lar na sua casa, pelo menos semanalmente. Quando eu digo Evangelho no Lar, é para você fazer uma oração, reúne a sua família, faz um estudo de um trecho bíblico ou de algum outro livro budista, hinduísta, o que você tiver fé, tá? Porque vai te ajudar, eu tenho certeza.
Em outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas eu quero ler para você um trecho do que a espiritualidade passou pra gente no dia 13 de maio. Eu não ia ler, mas na hora que eu fui começar essa aula me veio essa intuição de ler, então eu acho que é para eu ler. Não acredito que eu tenha tido essa intuição por acaso, tá? Presta atenção nisso, olha só, eu vou ler um trecho bem pequeno porque são muitas páginas e não dá para eu ler tudo aqui. Mas depois eu vou disponibilizar isso melhor para quem quiser. Me pede lá no direct do Instagram que eu mando para você o texto completo. Porque se com o passar deste tempo nós não conseguirmos concluir o despertar da humanidade para uma vida muito mais espiritual do que material, acabando isto que está acontecendo agora, se não houver resultados positivos, outras ondas virão. Ou seja, nós vamos ter que despertar por bem ou por mal. Se o despertar não começar agora e ele não for evoluindo, partindo dessa tomada de consciência que a gente começou a ter, outras coisas também poderão vir a acontecer depois. E aí tem um trecho que eles falam algumas coisas aqui que eu não vou poder ler agora, porque senão vai ficar muito longo, né? E depois eles concluem assim, olha. E aqueles que ficarem viverão de uma outra forma, ou seja, aqueles que sobreviverem, que ficarem aqui na Terra após o vírus, após outras ondas que podem acontecer, outras coisas diferentes, viverão de uma outra forma. É claro, porque a Terra está em transição, então ela vai se transformando também. E olha que interessante. Mas mesmo aqueles que estão despertos e que procuram despertar pela salvação e com a graça divina, mesmo assim, vocês não precisam ficar aqui. Quer dizer que mesmo que você esteja aqui ainda, se você já busca o despertar, você já busca a graça divina, se após essa transição o planeta não ficar um local ok, bacana para você viver, e você ainda estiver vivo, você não precisa ficar aqui. Você pode ir para um lugar melhor, tá? Por quê? Porque entrarão por uma outra porta. Ou seja, se você desperta, se você se conecta com a graça divina, se você se conecta com essa consciência que está sendo desperta agora, e você tem tudo para fazer isso, porque a gente está aqui batendo esse papo exatamente sobre isso, você vai entrar por uma outra porta. Você tem acesso a um outro tipo de informação. Você tem um caminho melhor. Tá vendo? E assim, esses serão beneficiados pela força de Deus no seu despertar. Gente, não preciso dizer mais nada, né? É óbvio que é um caminho sem volta. É óbvio que a gente precisa sair disso que eu chamo de Matrix, né? Não tem aquele filme da Matrix? Muita gente assistiu, acho que vocês lembram, né? A Matrix é esse mundo aqui de ilusão. Isso aqui, gente, isso aqui, ó, é tudo matéria, é tudo ilusão. Vai passar. O que você traz na sua essência é o que vai ficar. E observa que tudo está em processo de transformação. Absolutamente tudo. Você envelhece, os móveis na sua casa ficam mais velhos, as plantas, elas envelhecem, os carros, eles envelhecem, a maré vai subindo e descendo, os peixes nascem, crescem, reproduzem e morrem ou são pescados por nós para nos alimentarmos. Todos os animais têm uma cadeia evolutiva. Até onde você acha que vai isso? É infinito. A Terra está girando em volta do Sol, que está girando, que está dentro de uma galáxia, que está girando dentro de outras galáxias, dentro de um universo infinito. A modificação do mundo, a transformação é infinita. Então é impossível você viver sem se transformar. E aí, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Uma vez iniciada a tomada de consciência, ela não retorna, tá? Ela é expansiva. A mente que se expande, ela não retorna. O bebê não volta para dentro do útero da mãe, a borboletinha não volta para ser lagarta no casulo, o pintinho não volta para dentro do ovinho, não é assim? Uma vez tomada essa consciência, você não retorna ao ponto de partida. É daqui para frente, tá certo? Porém, você vai ter dificuldade em conviver com algumas pessoas. E isso é normal. Eu quero deixar isso muito claro para você. Algumas pessoas vão te trazer um certo desconforto. Porque parece que elas não estão evoluindo em nada. Tenha paciência com você, com essas pessoas. E agora, nesse princípio do teu despertar, evite conversar sobre isso com muitas pessoas. Se fortaleça primeiro.
porque é comum que outras pessoas digam que você tá louca, que você tá louco, que você dessa vez enlouqueceu de vez e que isso é tudo uma grande mentira e que isso é teoria da conspiração. É comum, as pessoas vão falar tudo isso pra você. Quando eu comecei a trabalhar com a empresa que eu tenho, eu também ouvia isso, porque eu tinha que estudar muitas horas por dia. Tinha gente que falava, nossa, ficou maluca agora, né? Só estuda e trabalha, estuda e trabalha. E a minha família me apoiava, porque sabia que aquilo era importante pra mim. Então, as pessoas que sabem que isso é importante para você, elas também vão te apoiar, mas elas não necessariamente vão entender. E talvez até chegar no ponto de te apoiar, tenha uma lacuna aqui, sabe? Um gap, um salto que precisa dar. Uma coisa é ela querer te apoiar, outra coisa é ela entender. E talvez ela não consiga te apoiar logo porque ela ainda não entendeu. Paciência, tá bom? Paciência com o outro, paciência por você, trabalha a tua autoestima, o teu amor próprio. Se cuida, se ama, e você vai ver que pode ser leve. Dá para ser muito feliz, dá para sair dessa matrix, dá para enxergar o mundo sem estar vivendo cego no mundo. É isso. Bom, se você ainda não segue o Despertar que Cura, procura no YouTube e no Instagram. No Instagram tem conteúdo todos os dias, vai para lá, me segue lá. Meu nome é Leandra Soares e essa foi uma aula especial falando sobre transição planetária, para que você consiga viver melhor. Então vai lá, no Instagram tem mais informação para você. O Despertar que Cura te espera. E você vai ver que ele cura mesmo, de todos os males. Um grande abraço e eu te vejo nas redes sociais.